Fala pessoal, tudo bem? Trago para vocês aqui mais uma aula, tá bom? Essa aula aqui é importante para quê? Alguns alunos me perguntam, professor, estou estudando, estou fazendo um curso de radiologia e como que está o mercado de trabalho, o que eu devo fazer, como que eu posso me preparar para o processo seletivo, tá bom? Então essa aula aqui é para você, tá bom? Que não conseguiu um emprego ainda e tá lutando aí, tá persistindo, tá bom? Para conseguir o seu primeiro emprego, tá joia? E também para você que está estudando o curso de radiologia e vai se preparar para que o processo seletivo chegue mais rápido para você, tá bom? Então vamos lá. Algumas pessoas me perguntam para que, qual é o benefício, o que ela pode trazer para mim, tá? Então vamos lá. A mentoria é uma ferramenta poderosa que faz com que você fique na frente dos demais, tá bom? Isso vai acarretar o quê? Crescimento profissional, tá bom? E pessoal também, tá bom? Outra coisa interessante que eu coloquei aqui, ela vai te dar ferramentas e habilidades essenciais para que você possa conseguir o seu primeiro emprego. Então muitas vezes a gente fica perdido, né? Faz um currículo, entrega para todo mundo e vira aquele cego e tiroteio, para ser exato. Então não é assim que funciona. Então o certo é você montar um currículo e entregar. Vou explicar para vocês como é que monta o currículo, tá bom? Mas a mentoria ela é essencial para isso, tá? Ela vai te dar uma direção para que você possa conseguir ter o seu objetivo. Assim, os professores na sala de aula, ele vem te educando, vem te capacitando, tá bom? Mas essa aula aqui é essencial para você que está no meio do curso, e está no final do curso, ou até mesmo está procurando seu primeiro emprego. Tá joia? O que eu preciso saber para garantir uma vaga como técnico ou tecnólogo em radiologia? Tá bom? Então vamos lá. É uma coisa bem interessante. Quando você começa o curso de radiologia, o desenho, né, e até a imagem vai ilustrar para vocês aí o obstáculo, tá? Então, cada vez que você passa de nível, as coisas vão subindo mais, vão aumentando mais o grau de dificuldade, tá bom? Então você pode reparar que quando começou no curso de radiologia, começou fácil, depois começou a dificultar um pouco. Isso aí é normal do crescimento, tá? E quando você termina o curso de radiologia, não é diferente. Então, terminou o curso, ou seja, você terminou uma etapa da sua vida. Aí vai começar uma nova etapa. Qual que é essa etapa da sua vida? É os cursos que você vão fazer. Quais são os cursos? Especialização, capacitação, aprimoramento, tá bom? E vocês têm que fazer esses cursos para quê? Para você ter o diferencial. Se você não ter o diferencial, aí fica um pouquinho complicado, tá bom? Porque o mercado de trabalho hoje em dia está ficando muito exigente para que você possa trabalhar, tá? Eles estão exigindo muito. Não é só simplesmente um curso de radiologia simples que vai conseguir fazer que você entre na área. Então tem que ter um diferencial. Professor, qual é esse diferencial? Vamos lá. Eu coloquei aqui alguns, certo? Que vai te ajudar bastante. Primeiro, na radiologia, na área da saúde, para nós, na radiologia, precisamos entender aí completo os 206 ossos e os tipos de articulações, fraturas. Então, para ser exato, é o carro-chefe da nossa área, a anatomia óssea, tá bom? Outra coisa interessante são os posicionamentos, onde que todo mundo aí tem que saber dominar a técnica de posicionamento, tem que saber o motivo, por que faz o posicionamento. Tá? Cada incidência tem um motivo. Então não é só simplesmente fazer o exame. Então, por exemplo, uma mão oblíqua, um PA de tórax. Por que você faz um PA de tórax pós-anterior, não anteroposterior, tá bom? Isso tudo vai acarretar na sua
no processo seletivo, você vai ter um diferencial. Então, o porquê do posicionamento é importante, tá? Lembrando sempre que a anatomia, como eu mostrei para vocês aqui, e o posicionamento radiológico são o carro-chefe na radiologia, tá bom? Outra coisa interessante são a anatomia e fisiologia. Então, por exemplo, sistema cardiovascular, músculo respiratório, digestório, urinário, sistema nervoso central. Você deve ter o conhecimento sobre isso aí, tá bom? Porque o carro-chefe, como eu falei para vocês, é a anatomia óssea e posicionamento. Mas, quando você vai trabalhar numa tomografia, uma ressonância, até mesmo numa mamografia, você precisa estudar anatomia, do qual você vai estudar, tá? No qual você vai trabalhar. Então é importante você ter a noção do que é o sistema cardiovascular, quais são as artérias que contribuem, o músculo, certo? Respiratório, tá? Como que é a respiração, né? Então, por exemplo, quando o paciente expira, inspira e respira são coisas completamente diferentes, tá bom? Então, quando o paciente fala inspira, significa que o paciente está o quê? Introduzindo o ar dentro dos pulmões, tá bom? Quando eu falo expira, tá? Com E, significa que o paciente está soltando todo o ar. Então, quando eu falo respira com R, tem um processo de repetição. Então, eu vou fazer tanto inspirar, tanto expirar ao mesmo tempo. Beleza? Então, só uma dica para você como funciona a parte do sistema respiratório. Entender o que é os alvéolos, o tubo digestório, entender a anatomia do intestino, tá bom? Intestino grosso, intestino delgado, jejum, ilho, então isso aí tudo. Urinário também. Então, anatomia e fisiologia, nessa casa aqui, você tem que compreender. Então, o carro-chefe que eu falo para vocês é anatomia óssea, tá bom? Não esquece. Então, tem que estudar totalmente todos os ossos. Nós temos que estudar posicionamento e nós temos que estudar anatomia fisiológica, beleza? Outra coisa interessante é isso aqui, ó. Saber interpretar a imagem. Então, você tendo o conhecimento em anatomia, tendo conhecimento em fisiologia, tendo conhecimento no posicionamento, você vai conseguir interpretar uma imagem, tá? Porque você sabe como que a imagem se comporta na película ou até mesmo no computador, tá bom? Então você realiza o exame, a imagem vai aparecer ali. Então você sabe o que diferenciar, o que está certo, o que está errado, o que tem de fratura, o que é uma patologia, o que é uma luxação, tá bom? Lembrando que luxação é uma coisa, entorse é outra e fratura também é outra. Pode ocorrer as três? Pode, tá? Eu vou explicar para vocês, isso aqui é um tema da minha aula, do meu curso lá na plataforma. Caso você queira entender um pouco mais sobre fratura, luxação e entorse, lá eu explico direitinho, passo a passo, tá bom? Interessante vocês adquirirem esse curso aí. Se chama curso Imaginologia Radiológica. Outra coisa interessante, física. Então, entender um pouquinho o que é o KV, entender o que é o MA e entender também o que é MAS. São os três parâmetros, tá bom? Para que você adquira uma boa imagem. Caso não sabe, não entenda sobre isso, é fundamental você rever as aulas do professor, tá bom? A conta do MS, qual é a função do MS, tá joia? E acima de tudo, nós temos que ter também a proteção radiológica, também aqui, ó. Proteção radiológica, tá bom? Então, para que o princípio de Alara? O que é o princípio de Alara? Tá bom? Tem a justificação, limitação de dose, justificação, tá? Então, para que eu vou fazer um exame? Tem uma justificação, tá? Para que você vai fazer uma colimação no paciente? Porque você não pode irradiar uma estrutura mais do que ele está pedindo, mais do que necessário, tá bom? Então, isso aí e também a proteção do paciente, tá, beleza? Tem que usar óculos de chumbo. E eu já sempre falo, o colete de chumbo não é feito com
uma coisa na radiologia como estética, é para ser usado. Então o colete de chumbo é para ser usado. O paciente veio, o acompanhante é para entregar o colete de chumbo para o acompanhante, tá? Então não pode deixar encostado lá tomando poeira. Outra coisa que está faltando um pouco na saúde, tá? É a empatia. O que é empatia? Se colocar no lugar do próximo, tá? Então, toda vez que você vai fazer um exame, sempre pensa que você está fazendo um último exame. E tem que ser aquele exame perfeito, tá bom? E sempre você tratar como você deve ser tratado. Então, com respeito, dignidade, tá bom? E não estou falando, muitas vezes, empatia não é chorar com o paciente, é dar força para ele, dar conselho para ele, tá bom? Que vai ajudar ele, que as coisas que ele está passando ele vai melhorar, tá bom? Então é isso, tá? Então o que está faltando um pouco na área da saúde é isso, empatia, se colocar um pouco no do próximo e sempre fazer um ótimo trabalho, tá bom? Para que esse paciente ele se sinta acolhido, tá? E automaticamente esse paciente ele venha melhorar. Esse aqui é o nosso trabalho. Então, somando tudo, esse aqui é um curso de capacitação, tá bom? São cursos rápidos, cursos pequenos, tá bom? Que te dá aí uma riqueza profunda para que você possa entrar na área. Então, esse aqui eu separei os principais aqui para que vocês não possam se perder, tá bom? Tendo isso, você está muito na frente, tá? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o chá, tá bom? Professor, o que é o chá? Então, realmente você deve estar pensando, nossa, um chazinho de hortelã, erva cidreira. Não, não tem nada a ver com esse chá que vocês estão imaginando. O chá, eu falo é isso aqui, ó. Conhecimento, habilidade e atenção, tá bom? Então, conhecimento você vai adquirir com o tempo, tá? Lembrando que tem duas coisas, informação e conhecimento, tá? São coisas completamente diferentes. Por quê? Informação você está tendo diariamente, todo dia ali, ó. Você está sendo bombardeado de informação. Agora, o conhecimento, ele é seletivo, tá? Então, você vai selecionar isso e vai guardar. Conhecimento, você nunca se perde, tá bom? Informação, você viu hoje, amanhã você esqueceu, beleza? Outra coisa, a habilidade. A habilidade tem uma diferença com pressa, tá? Então eu sempre falo, velocidade sim, pressa não. A pressa é inimiga da perfeição, tá, joia? Sempre você esquece alguma coisa, gaveta aberta, não prestou atenção no chassi que utilizou, tá bom? Não pediu para o paciente inspirar fundo ou retirar alguns materiais que vão atrapalhar a imagem, tá bom? Então, a pressa acontece isso. Atenção, sempre quando você vai fazer um exame, você tem que ter atenção em tudo, tá? Se o paciente está bem, se ele vai desmaiar, se ele não vai desmaiar, se está com cordão de pescoço, se não tá, se tá com sutiã, não tá com sutiã, tudo isso aí. E na hora de fazer o exame, na hora de disparar a energia, ou seja, o kVms, tem que verificar se a dose está corretamente correspondendo ao paciente, tá bom? Bom, segundo passo, vamos saber agora o currículo, tá bom? Você deve estar pensando, professor, por que você não foi direto no currículo, é mais fácil? Não, primeiro tem que ter o conhecimento lá para montar o currículo agora, tá bom? O que o currículo deve ter? Então vamos lá. Primeiro, como você está vendo aqui, ó, nome, tá bom? Então seu nome deve estar no currículo certinho. Tem alguns currículos que tem foto, CPF, tá bom? Eu não aconselho muito, mas tem alguns currículos até mesmo pré-montados, pronto, que tem foto, tem tudo isso. Mas eu gosto do currículo mais básico, tá bom? Mais social e mais profissional, tá
bom? Não tô falando que os outros não sejam profissional, mas eu gosto mais atraente, tá bom? Então nesse caso aqui, eu sempre ensino a montar o currículo desse jeito. Então, nome, tá bom? Nada de letras maiores, tá bom? Então você vai colocar ali Arial, tamanho 12, tá bom? Não precisa crescer deixar no 20, 30, 40 o tamanho da letra. Arial, tamanho 12, põe o seu nome, depois o telefone, e se você tiver um telefone para recado, então para sua mãe, para sua tia, alguém que vai te dar o recado, tá bom? É importante colocar no currículo. O e-mail, tá? Tem que tomar um pouco de cuidado nesse e-mail aqui, porque não pode colocar um e-mail qualquer. Como assim, professor? Um e-mail qualquer. A fulano de tal colocou, meu e-mail é @agatinha. Então isso aí não pega mal, pega muito mal. É estranho. Então, sempre coloca um e-mail profissional seu. Então, por exemplo, Carlos Henrique raio-x, entendeu? Caio raio-x 2013, 2014, deu pra entender? Sempre coloca o currículo, desculpa, o e-mail de acordo com a sua profissão. Radiologia, entendeu? Fulano de tal, é interessante isso aí, porque te dá um aspecto de e-mail profissional mesmo, tá bom? Isso é interessante. Outra coisa interessante que eu devo falar para vocês, o endereço aqui, sempre colocar mais atualizado possível. Então, se você mora numa casa A e B, se ela está na rua X, Y, deve colocar lá, tá bom? Rede social, tá bom? A rede social hoje em dia, nós temos aí o LinkedIn, tá? O LinkedIn é interessante, você tem uma conta gratuita, com o currículo gratuito, onde vai ter profissional da sua área, diversas áreas, para exato, mas da sua área que você vai conversar, vai trocar informação, até mesmo vaga de emprego, aparece muito lá, tá joia? Facebook, Instagram, se caso você tem um Instagram seu profissional, tá? Você deixa aberto, caso você tenha um pessoal seu, então é ideal você deixar ele oculto, tá? Privado, para ser exato. Para quê? Deixa só o profissional para que as pessoas te conheçam. O pessoal é só você, tá bom? Por quê? Pega nada contra, mas tiver com cerveja, aquilo tudo, entendeu? Fazendo bagunça, então no currículo não tem nada, uma imagem não é muito bom, tá bom? Eu sei que cada um tem a vida tranquila, mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: no meio profissional, deixando o mais privado possível é melhor, tá bom? Então, o seu profissional pode ser aberto, mas o seu pessoal deixa a gente mais próximo de você que possa visualizar isso, tá bom? Isso é interessante. Outra coisa que também pega também é essa aqui, ó. Nós temos aqui, vou voltando aqui para você ver aqui, missão, visão e valores, tá? O que é missão, visão e valores? Algumas empresas, algumas não, todas as empresas têm a sua visão e valores, tá? O seu currículo, quando você vai colocar lá no objetivo, o ideal é que você entra no site, tá? Ou entra na empresa, hoje em dia é mais fácil no computador, você entra lá e verifica. Essa aqui é uma missão do São Luís. É interessante, olha só. A missão que ela traz aqui, ó, é o prestar atendimento médico hospitalar de alto padrão, promovendo segurança dos pacientes, familiares, médicos e colaboradores, através de qualidade e assistência de alta
performance, infraestrutura adequada e eficiente operacional, tá? Então, esse aqui tem aí a missão e embaixo tem os valores, certo? E nesse caso aqui. E o que eu peço para vocês? Quando você vai entregar um currículo, o ideal é você entrar no site da empresa, verificar o que ela pede, tá bom? E você colocar no seu currículo. Não tô falando para copiar o que está aqui, tá? Eu tô dizendo para você o que? Tirar informações essenciais dessa página e acrescentar no seu currículo, tá? Professor, então quer dizer que eu tenho que fazer isso em todos os currículos que eu mandar? Sim, entendeu? Aí aumentam a sua chance de ser chamado uma entrevista de emprego, beleza? Então isso é importante que você faça. Então leva um pouco de tempo, leva, né? Deixa o seu currículo mais atraente, tá bom? Então não é um currículo mandar para todos. Então o ideal é você pegar um currículo, atualizar ele e mandar. Depois pegar um outro currículo, atualizar ele e mandar, tá bom? Essa aqui é a visão da SPDM também, tá? Uma empresa muito boa, tá? As duas é uma empresa muito boa, assim como outras também são empresas, são muito boas também. Eu peguei duas só para mostrar. Eu peguei duas aqui só para mostrar para vocês como é que funciona. E todas elas têm a sua missão, visão e valores, tá bom? Depois disso tem a formação. O que é a formação? É o curso que você fez. Então, olha, eu fiz o curso na escola X e o Y, tá bom? E formei em 2024, formei em 2025, tá bom? Isso é interessante colocar. O ano que você se formou, tá bom? Outra coisa interessante, aqui embaixo está aqui, ó. O curso extracurricular são os cursos de capacitação, visita, network, que você sai bastante conversando, tá bom? Então, o que é network? Por exemplo, a JPR, que é o network, tá bom? É importantíssimo, o maior da América Latina. Então, quando você vai lá, você vai com o intuito de quê? De adquirir conhecimento e fazer network, fazer amizade lá dentro, tá bom? Trocar figurinhas, que eu sempre falo, tá bom? Então isso aqui é interessante você colocar no seu currículo. Se você não tenha, agora vamos lá, vamos revisar tudo isso aqui e coloca no seu currículo, tá bom? Eu vou deixar para vocês aqui o meu currículo, um modelo, tá? E você possa se basear com ele e futuramente aí ser pleiteado com uma entrevista de emprego, até uma vaga de emprego, tá bom? Isso aqui é tudo um passo para que você possa conseguir o seu primeiro emprego, tá joia? Local de trabalho. O interessante quando você for mandar um currículo para um local de trabalho, você tem que ver o que? O hospital. Quando ele foi criado? Então é interessante você pesquisar antes, tá bom? Outra coisa, quem é o diretor, tá? Isso aqui é bem interessante. Quem é o diretor? Quem é que administra isso aí? Quem é responsável por isso aí? Tá bom? Quem é responsável? Quem que trabalha lá dentro no setor? Então, você saber quem que trabalha lá dentro, saber, por isso que eu falo no network, que é interessante, tá bom? E o que que a empresa trabalha? Ela trabalha com raio-x, ela trabalha com raio-x convencional, DR, CR, tomografia, ressonância, mammo, DO, sei lá, tem muita especialidade aí que a empresa pode trabalhar. Tem empresa que trabalha só com raio-x, tem empresa que trabalha só com tomografia, ou só com ressonância, só com a mammo, tá bom? Isso pode variar bastante aí. Então, você tem que pesquisar. Por que tem que pesquisar? Por exemplo, você vai entregar um currículo para tomografia, só que lá não tem tomografia, tem raio-x só. Então você vai ser chamado quando? Entendeu? Ó, lá não tem raio-x, só tem tomografia. Então, para que você vai mandar um currículo para raio-x? Você tem que mandar um currículo compatível à vaga, tá bom? Então isso é interessante você, porque aí o alvo é certo, não fica tirando,
tá bom? Bom, tô com uma dúvida, professor. Qual caminho a seguir? Simples, tá? Na sala de aula tem dois tipos de pessoas, tá? E você, com você vai se autoconhecer. Então, primeiro, tem aquela pessoa talentosa. O que é uma pessoa talentosa? É aquela pessoa esforçada, que ela tem talento, é esforçada, ela é determinada. E tem outras que é inteligente, tá bom? Professor, qual é a diferença dos dois? Tá. Se a pessoa é inteligente, ela não tem uma disciplina, então, por exemplo, ela não tem uma garra, firmeza, determinação, para ser exato, não serve para nada, tá bom? Porque o talento, certo? A determinação, para ser exato, ela vence isso aí. Então, a pessoa, ela não é inteligente, mas ela tem uma garra, tem uma determinação forte e ela vai conseguir, entendeu? Embora que as pessoas falam que não vai conseguir entrar na área por causa disso, porque aquilo, principalmente quando a mulher fala, você faz o curso, sabe que a vaga é curta, não tem emprego, vai morrer cedo, aquilo tudo, tá bom? Então tem que ser o quê? Foco no seu objetivo e não desistir, tá bom? Aqui são algumas perguntas, tá? Que algumas empresas, né, na hora da entrevista eles perguntam para você. Pergunta mais frequente. E isso é interessante numa entrevista de emprego. Só que não pode mentir. Então, se porventura você mentir numa entrevista de emprego, mais cedo ou mais tarde vai descobrir e você vai ser cobrado por isso. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e não esqueça, sempre vocês têm que se capacitar, sempre estudando para que vocês possam conseguir o seu primeiro emprego. Tá joia? Um abraço e até mais.